Prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Bom, aqui está falando, né, que como que é feita a prece, né, como que ela funciona. É através do nosso pensamento. Nós temos que se religar com Deus, né? Uma ligação com Deus. Muita gente, quando ora, está apenas falando palavras, mas o pensamento está pensando em outras coisas. Então, você não vai ter uma qualidade boa nessa prece. É como se tivesse um rádio fora de estação. A mensagem vai chegar lá, mas distorcida. Então, você tem que estar bem preparado para iniciar a prece. E, durante a prece, entender o que você está falando, acreditar no que você está dizendo, né? E esquecer o resto. Naquele momento, você tem que estar sintonizado com a espiritualidade. E aqui também fala que pode ser um agradecimento, um pedido, uma glorificação. Geralmente, as nossas preces são de pedidos, né? Mas a gente tem que mudar isso também, né? A gente tem que agradecer, porque a gente pode ter muitas dificuldades, mas no nosso dia a dia a gente tem muito a agradecer, né? Só de estarmos aqui vivos, já temos que agradecer isso, né? Vivos e bem, né? E glorificar também Deus, né? Porque Ele é um ser bondoso que quer só a nossa evolução, só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É claro que fazer um pedidinho não faz mal a ninguém, né? Então a gente também ora fazendo os nossos pedidos, que serão atendidos se a gente merecer, né? Depende do nosso merecimento. Outra coisa que fala aqui é que muita gente não faz uma oração direta a Deus, né? Ele acredita em algum santo, em algum espírito, algum guia, e ele faz essa oração direcionando para ele. Não tem problema também. Você está direcionando por um espírito de luz e ele vai levar essa mensagem até Deus. Mas depende, como eu falei, da qualidade da sua prece, se você está bem conectado, se você realmente está acreditando no que está dizendo, no que está orando, no que está pedindo e agradecendo, tá? E tudo depende do nosso pensamento, né? E esse intercessor, esse guia, ele vai levar a mensagem. E Deus vai ouvir e, de repente, se você merecer, ele vai te dar o que você está pedindo, tá bom? Essa é mais ou menos como funciona a prece, tá? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, o fluido universal cósmico. Isso depois vai ter um pouquinho à parte explicando essa parte de fluido, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Então, esse fluido cósmico universal, ele abrange todo o universo, sem fim, né? Como a atmosfera aqui na Terra, o ar. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que a do fluido universal se estende ao infinito. Olha a importância do fluido cósmico universal, né? Então, ele fala que o som ele se propaga através do ar. Só que a velocidade do som é 1000 e tantos quilômetros por hora. Agora, do fluido cósmico universal, pelo pensamento,
A velocidade, a gente só tem a medida pela velocidade da luz, né, que é 380 mil quilômetros por segundo. Então, o que a gente sabe. Agora, a velocidade do pensamento pode ser muito mais, né? Então, o elemento de ligação é instantânea. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles como o ar transmite o som. Então, quando a gente pensa numa pessoa ou deseja faz uma oração por uma pessoa, um pedido por essa pessoa, ou para um desencarnado ou encarnado, né? Então, esse é o elemento que faz a ligação. Então, a gente cria um vínculo com a pessoa. Por isso, quando a gente está magoado, está com ódio de uma pessoa, a gente sempre pensa, principalmente nas marcas lá embaixo, a gente pede cuidado ao pensamento, quando a gente faz um vínculo, principalmente nós que ainda estamos bem atrasados, não é o desejar o bem, sempre é mágoa. E faz essa ligação com a pessoa, só que cria um vínculo, ela vai e volta, e aquilo fica alimentando. Por isso fala, quebra esse vínculo, esqueça o perdão. Então, quando Jesus sempre ensinou perdão, 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 é por causa disso. Esse vínculo que a gente cria, né? E isso faz mal para os dois. Se a pessoa não merece, então isso fica tudo para nós. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, aonde estiverem os espíritos, né, esses espíritos superiores que já estão muito avançados, né? Então ele não fica em volta da Terra, ele está muito, muito longe fazendo os trabalhos dele, e no elemento de ligação no pensamento é instantâneo, né? Através do fluido cósmico universal. Essa explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma, tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível esse efeito, mostrando que pode ser uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar efetiva sua ação. Então, quando a gente faz o pedido realmente do fundo do coração, né? Então, é o que fala, faz um pedido, tudo, o Espírito Superior analisa, mas afinal é Deus. Deus é tudo que sabe o que faz. Por isso que muita gente pede para uma pessoa que está doente, mas que seja feita a vontade do nosso Pai, porque a gente não sabe nada, né? Então, falando um pouquinho do fluido cósmico universal, que foi realmente da transmissão do pensamento, esse fluido cósmico universal está em todo o universo. Então, tudo. Até no vácuo, que fala que não existe nada, hoje ele fala que existe matéria negra, né, os cientistas, está em todos os lugares. Ele está em todos os corpos, animal, vegetal, mineral, gasoso, e sem ele a matéria se desagregaria. Sem esse fluido cósmico universal, nós estaríamos como corpo humano, porque não tem como os átomos fazer essa ligação, esse fluido que faz a ligação. A mesa, cadeira, prédio, então não existiria a terra, nada, tudo ficaria em parte de átomo.
Intermediário entre o espírito e a matéria. Por quê? O espírito é a criação do Pai, já não é matéria. O fluido cósmico universal também é matéria, mas quintenciada, quer dizer, uma coisa bem sutil, né? Então tem um elemento de ligação. É o veículo do pensamento, por isso que eu falo. Primeiro, ele cria o vínculo e o pensamento caminha por ele. É imponderável, não é medido, não tem peso, não tem nada. E é matéria, mas é imponderável. E através do pensamento ele é usado pelos espíritos, tanto a espíritos superiores e a gente. Muitas vezes também na parte de passe, a parte de cura, tudo isso daí, ele entra no meio através do magnetismo animal. Tá? Então, ele faz parte de tudo, de tudo. Quem quiser mais ir a fundo na coisa, está no livro dos Espíritos, no capítulo 27, Elementos Gerais do Universo. Começa lá a falar sobre isso daí. Através da prece, o homem chama a si a ajuda dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bem, para o bom caminho, quando dele se afastou. E assim ele pode também desviar de si os males que atrairá para as suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vendo a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu, eleva até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento, tem ele o direito de queixar-se, se não obtiver a sua cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações, à tentação. Prece, o que é a prece? Já pararam para pensar? O que é a prece? O que é a oração? É a comunicação com o Pai, é a comunicação com o Pai do céu, com Deus, com o Criador, com a fonte de tudo. Através da oração, nós conversamos com Deus. Simples, não? Através da oração. Mas como eu devo orar? De que maneira eu me comporto? Como eu faço para poder ter essa ligação, para poder conversar com o Pai, para poder conversar com Deus? É simples. Através da humildade. No momento em que você se recolhe no seu canto, e você fala, mas você fala aqui, ó, com o teu coração, onde você abre o seu coração, e você fala daquilo que você está passando. Foi como falou, a partir do momento em que você ora, a partir do momento que você se liga, religa com o plano espiritual, que você religa com Deus, pode ser que tudo aquilo que a gente está querendo naquele momento não venha, talvez não resolva os nossos problemas naquele momento, mas pode ter certeza que vai aliviar. Os bons espíritos, eles vão nos passar de que maneira nós devemos caminhar, vai nos mostrar o caminho, e com certeza, muitos dos erros que iríamos cometer, acabamos por vencê-los. Sobre a luz da oração, vêm os espíritos, eles vêm nos trazer o consolo das nossas aflições. E eles vêm nos trazer isso. Simplesmente, quando a gente fala com humildade, com carinho, ele vem nos trazer a esperança, a paz, inclusive a cura para muitos dos nossos males. Quando você pede, mas quando você pede com amor, quando você pede com amor do coração, a sua oração ela alcança todos os espaços do universo do Senhor, através do quê? Através do que o irmão Jurandir nos passou, através do fluido cósmico universal, onde tudo se manipula.
através da explicação que ele nos trouxe aqui. Quando as dificuldades, quando os problemas baterem em nossas portas, é quando você não tem mais onde tirar forças. É aí que nós devemos, muitas vezes, dobrar os nossos joelhos e pedir ao Pai, pedir forças para podermos superar, para podermos passar pelas dificuldades. E eu te garanto que essas forças vêm de uma maneira ou de outra. E quando essas energias boas começam a surgir no nosso decorrer, no nosso dia a dia, vocês vão observar que as coisas começam a mudar, que as coisas começam a ficar mais positivas, que a gente começa a acreditar mais, ter mais esperança, ter mais fé, e as coisas começam a acontecer. E nesse momento em que temos que nos entregar verdadeiramente, é nesse momento, né, que nós temos que nos entregar verdadeiramente a Deus, onde temos que, como eu disse, sempre dobrar os joelhos e pedir com a nossa fé, com o nosso coração, com o nosso amor, pedir essa força e pedir que seja dada a solução dele, mas não a nossa solução, porque às vezes o que nós estamos querendo é pior, vai fazer mais mal para nós do que o bem. Então, a solução que tem que vir é a solução de quem? É a solução de Deus. É Ele que vai nos trazer a solução, e no momento certo. É a solução dele, porque Ele sabe como e quando é melhor para nós. Acreditem, essa força chega, e ela nos levanta novamente. E ela tira da gente a venda dos nossos olhos, e nós passamos a enxergar a vida com uma vibração diferente, como uma vibração mais divina, aquela que tudo muda, quando a gente muda interiormente, quando a gente aceita Jesus dentro do nosso coração. Acreditamos que nascemos para ser felizes, e nós vamos ser felizes. Muitas vezes a pessoa pergunta, como foi questionado aqui, um homem pode, por exemplo, vendo a sua saúde, os seus dias arruinados pelos excessos que cometeu, e leva até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento, ele tem o direito de queixar-se, que se não obtiver a cura. Bem claro, aqui ele vem nos trazer não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Mas quem de nós não comete erros? Quem de nós já não fizemos tantas coisas que nos arrependemos hoje? Coisas que talvez possa vir aqui a nos causar problemas futuros à nossa saúde. E será que o pai, como pai, que é pai, ele abandona o seu filho? Não, ele não abandona, ele jamais vai abandonar. Quando você realmente abrir o teu coração, você aceitar, e você deixar que ele entre no seu coração, a partir do momento que você abre o teu coração, ele faz milagres em você. Eu não quero dizer que ele vai te trazer a cura, talvez não, talvez você vai ter que conviver com aquela enfermidade durante todo o seu processo de encarnação, toda a sua encarnação, mas com certeza você vai ter um entendimento, você vai ter forças para poder suportar as dores que você tem que passar, e você vai entender o porquê, e com isso você vai estar mais calmo, mais tranquilo, e você acaba aceitando, porque o Pai não abandona, seja qual filho for. Está no Evangelho de Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então, apenas temos que ter confiança. Muitos não acreditam na oração. Eu sou uma pessoa que acredito na oração. Eu me pego em oração muitas vezes, porque eu sempre estou fraquejando em muitos pontos. Eu tenho minha caixinha de Pandora, onde eu sei as minhas fraquezas, onde eu sei onde que me puxa a tentação. E quantas vezes eu me pego ali no meu canto, pedindo força, me ajuda, Pai. E Ele ajuda, pode ter certeza. E você consegue passar por aquilo. Então, todos nós temos esse elo, que é a oração com o Pai. E nós temos que aproveitar esses momentos. É como eu falo, muitos não acreditam. Como não acreditar numa oração? Muitas vezes, quem tem filhos que teve problemas, por exemplo, de bucho virado, certas, muitas vezes nós nos levamos uma benzedeira, e o que a benzedeira faz, o curador faz? Não é o magnetismo, não é a oração.
onde ela pede, onde ele pede. Ele está orando, ele está pedindo com sentimento, ele está pedindo com amor. E quando você pede com sentimento, com amor, o teu pensamento voa. Como foi falado, através do fluido cósmico universal, é onde você liga. Então, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a situação que você ou qualquer um esteja passando, se apegue à oração. A oração, ela faz um bem que somente quando você sente, que você se entrega, que você pode sentir. A oração é como você chegar na rua um dia e você for levar uma cesta, um prato de comida para um irmãozinho que está na calçada, e ele está realmente com fome, ele está necessitado, para quem já teve essa oportunidade. Quando você entrega esse prato de comida, você sente a pessoa recebendo, e você sente uma energia, você sente um amor dentro de ti tão grande. Mas quando você faz essa caridade, assim é a oração, quando você se entrega, você sente essa paz novamente. E a oração você pode fazer em qualquer canto. Às vezes no seu trabalho, quando você está lá com seus problemas, que você não consegue solucioná-los, que a coisa está pegando, vai até o banheiro, dá uma paradinha, eleva teu pensamento e, Pai, me ajuda. Pai, sou teu filho. Pai, não estou suportando. Esse peso está muito pesado, esse fardo. Não quero que você resolva meus problemas. Não, Pai, não é isso. Mas me ajuda a solucioná-los. Me dê forças para que eu possa vencê-los. Pai, é só isso, Pai. E deixa que eu faça o resto. Entregue nos braços dele. Confia e serve. E tudo vem na hora que tem que ser. É isso, gente, é que isso está passando aqui para nós, né? Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos. E pode ter certeza que se você acreditar, se você tiver fé, eles vêm e vão te ajudar. Em qualquer das situações que for, eles estarão sempre a seu lado. É o que nós temos para nos apegar. O Pai do céu tudo sabe, tudo vê, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ao terminar as reflexões do Evangelho, nós fazemos uma prece de agradecimento. E para que vocês possam perceber o quão fácil a gente pode fazer o Evangelho no nosso lar. Não existe nenhuma dificuldade, apenas a força de vontade. E nesses momentos onde nós estivermos fazendo o Evangelho, como eu disse no início, é uma luzinha que se acende em cada lar. Então, se cada um de nós nos propusermos a fazer o Evangelho, nós vamos angariando os conhecimentos. Olha a dádiva que hoje aqui tivemos nessa manhã. Termos uma pequena noção da força da oração, o que ela pode nos trazer. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos em forma de oração, nos ligarmos ao nosso Pai Maior e agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, agradecermos a oportunidade de podermos angariar conhecimentos, pois com isso podemos fazer com que o nosso dia a dia ele se torne mais tranquilo, por mais difícil que possa parecer as nossas empreitadas, Deus está ao nosso lado, nos permitindo a oportunidade de melhorarmos, não só no dia do Evangelho, mas ao nos levantarmos, olharmos ao alto,
agradecermos por mais um dia de encarnação, agradecermos por mais uma oportunidade de aprendizado. Como dito aqui, em momentos mais difíceis, que possamos nos recolher num cantinho, independente de qual seja ele, e agradecermos, pedirmos, se necessário, mas lembrarmos que quando agradecemos, estamos tendo uma oportunidade de redenção. Toda e qualquer situação que nos é posta é por aquilo que precisamos aprender. Então que possamos sempre estarmos ligados ao nosso Pai Maior e agradecermos a cada oportunidade que nos é colocada. Então, com a bênção dessa falange que aqui nos assiste, dos nossos mentores individuais, agradecemos, Senhor, por mais a realização deste Evangelho, por mais esse estudo que aqui nesta casa fizemos, e que possamos estarmos reunidos mais uma vez na próxima semana. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja.